Olá, boa tarde. Professor Dênio Arantes, né? É uma honra conversar contigo, ex-reitor aí do Instituto Federal de Espírito Santo por 2 mandatos, ex-diretor de ensino também, né? O Isso, pró-reitor de ensino, aí do isso. próprio Instituto Federal do Espírito Santo. A gente vai conversar um pouquinho agora, por uns 30 minutos por aí, sobre nosso projeto Compartilhando Saberes, né? Para buscar aí informações sobre como o professor Dênio aplicou na sua gestão esse processo de autonomia dos campos, esse relacionamento, né? Até mesmo a questão da eficiência, redução de evasão, eficiência acadêmica, né? O Instituto Federal do Espírito Santo sempre foi reconhecido como de excelência na educação, né? Sempre recebeu destaque nacional, por isso que a escolha do professor Dênio. Professor Dênio, primeiro você poderia fazer uma breve apresentação e falar assim, qual o teu grande aprendizado ou legado como reitor do Instituto Federal do Espírito Santo? Bom, Dênio Rebelo Arantes, né? Eu sou físico e matemático de graduação, fiz as 2 graduações, depois fiz mestrado e doutorado na direção de ciência dos materiais, né? E depois disso, bem mais tarde, eu saí da Unicamp, eu trabalhava na Unicamp, fiz o ingresso aqui no Instituto Federal do Espírito Santo por concurso, né? E passei a trabalhar na coordenação de metalurgia, né, e materiais, aqui do campus Vitória, né, que é o campus mais antigo. E a partir dali eu tive um trabalho na gestão, né, primeiro como coordenador, depois ajudando a fundar a nossa fundação, né, a construção na fundação, depois presidente do Conselho de Administração da Fundação um tempo, e depois, como você disse, diretor de ensino, pró-reitor de ensino e reitor por 2 mandatos. Fui também presidente do CONIF durante um mandato, em 2012. E agora eu estou aqui emprestado para o Estado do Espírito Santo como presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa aqui no Estado. Muito bem, essa assim, bem rapidinho. Então, o maior legado é uma coisa complexa de falar, mas eu creio que o maior legado tenha sido uma estrutura organizacional, né? Porque nós vivemos um processo, você que tem idade para isso e eu também, de passar por a transformação de escola técnica para Cefet, depois para instituto. Cada um teve um processo diferente, né? Não dá para dizer que todos foram organizados da mesma forma ou viveram as mesmas histórias. No nosso caso aqui, nós fizemos, eu estava acabando de chegar na instituição como escola técnica, no ano seguinte ela já virou Cefet, né, em 99, e desse processo eu participei pouco, né, de um processo de transformação em Cefet. Mas depois disso eu vivi intensamente os demais processos, né? E na época, vocês se lembram, existia uma proibição do crescimento do número de campos. Era proibido crescer instituições ou campos, né? E aí nós criamos uma sistemática para conseguir realizar atividades em outros municípios sem ter campos nesse município, né? Então, com isso a gente criou cursos de mecânica, inclusive cursos duros, né? Não cursos lights, né? Cursos com muita atividade de laboratório, como curso de mecânica, em municípios distantes da sede, né? Da chamada sede na época. E esses cursos que foram começados em 4 ou 5 municípios diferentes, eles no final viraram campus, né? Porque no processo aí de crescimento das instituições, quando destravou, todos esses lugares acabaram virando campo. E isso é uma das coisas que fez com que o Instituto tivesse um crescimento relativamente grande em relação ao território e o tamanho da população, né? Foi um dos institutos que começou já com 12 campi, né? Quando inicia a transformação do Instituto, a gente já inicia com 12 campi, né? E também o trabalho excepcional de ajuste, um trabalho político muito forte do Jadir, quando conseguiu aglutinar também
as ex-escolas agrotécnicas na composição do Instituto Federal, né? Isso foi um trabalho que não foi simples, né, de acontecer, a gente só tem um instituto aqui, e foi um trabalho muito, muito importante que ele realizou, de conseguir trazer todas as instituições aqui num único instituto, né? Bom, e vocês podem imaginar que, em algum momento, existiam o campus de Colatina, o campus de Vitória, e a pretensão de ter um campus na Serra, né? Essas eram quando começa o processo inicia esse processo de crescimento, e nesse momento acontece que eu faço uma proposta de criar uma estrutura, uma superestrutura independente dos campos, que ainda não era as pró-reitorias, ainda não era uma reitoria, mas já existia uma superestrutura um pouco separada do conjunto dos campos, né? No momento que a gente passa a ter 4 campi, a gente já cria essa superestrutura. A gente chamava uma estrutura de sistema, né? E aí, igual aqui, né? Direções sistêmicas, né? Isso. Aí cria esse negócio e aí isso começa a funcionar. Eu acho isso foi muito importante no caminho, inclusive na hora das instituições, as agrotecas virem para compor a mesma instituição, elas já vieram dentro de uma coisa que estava funcionando. Existia uma certa democracia de participação dos diretores dos campos, né? Então, eles já percebiam que tinham como participar do processo decisório, né? A nossa estrutura organizacional é uma estrutura que eu considero bastante boa, né, em relação a essa participação dos diretores de campo na condução da instituição, que, de certa forma, dá muito trabalho na condução, porque os diretores de campo, eles têm dinheiro e têm voto, então eles têm poder, né, efetivo. Então, você passa a ser um trabalho de coordenação de um conjunto de atores, e não simplesmente um processo em que o reitor diz que vai acontecer, né? Então, é tudo um processo democrático, às vezes complexo, de você apresentar uma visão e conquistar as pessoas para essa visão, né? Essa estrutura democrática que ficou estabelecida, eu considero extremamente importante, dos legados aí do processo. Perfeito, Dênio. Vocês passaram por um processo aí de constituição do sistema antes de existir reitoria. É exatamente como aconteceu aqui também com a época do próprio Consuelo Juarez, né? Outra pergunta que, considerando a qualidade do ensino do Instituto Federal do Espírito Santo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como é que vocês conseguiram melhorar na questão do combate à evasão e da eficiência acadêmica, porque isso é algo que nós temos curiosidade e é um problema recorrente em muitos institutos. Como é que você enfrentou esse processo? Até porque você foi pró-reitor de ensino, então a tua visão sempre foi mais qualificada enquanto reitor, né? Hoje, Josué, nós enfrentamos essa situação, mas se você me perguntar se fiquei satisfeito com o que foi feito, eu vou dizer que não fiquei, tá certo? Porque, de uma forma ou de outra, a gente continuou tendo um nível de evasão que eu não considero satisfatório, né? Então, eu não creio que a gente tenha feito nada excepcionalmente diferente das outras instituições, daquelas ações quase que padrão, né, que foram desenvolvidas por aí, nas outras instituições. Nós não fizemos uma coisa que eu vou considerar excepcional em relação a essa questão da evasão, tá? Tanto que ela manteve, digamos assim, um determinado padrão histórico. Ela não foi alterada durante o tempo em que eu fui tanto gestor de ensino quanto gestor como reitor. Essa é uma das coisas que eu não consegui realizar, tá? Ok. Mas, né, em relação assim, à qualidade dos cursos, qual foi o diferencial do Instituto? Porque vocês realmente receberam aí algumas assim, classificações como primeiro do país. Como é que é isso? Isso. Bom, aí tem algumas questões. Uma das questões que não pode ser desprezada é que o ensino do Espírito Santo, de uma forma geral, ele também se qualifica muito bem, né? O ensino fundamental público, o ensino médio público, eles são bons aqui no Espírito Santo,
são muito bem colocados a nível nacional nas provas já há algum tempo também. Então, não se esqueça disso, isso é muito importante, porque significa que os alunos que estão chegando, eles, mesmo os de escolas públicas, eles já chegam numa condição relativamente boa. E isso não é só na capital, a gente tem isso espalhado também para o interior. Tá certo? Então, isso é uma coisa importante de se olhar. Aí, muitas vezes me fizeram essa pergunta, mas por que tem esse sucesso, né? Aí, a resposta para mim não está no currículo, exatamente. Eu acho que, e na metodologia de ensino, também não sei, porque eu considero tanto o currículo quanto a metodologia um pouquinho ultrapassado já há algum tempo. Né? Essa era uma briga que eu já vinha fazendo internamente também, que eu não consegui terminar, de haver uma mudança, principalmente em metodologia, né? Introduzir novas metodologias. Isso está acontecendo agora, devagarzinho, a partir daqueles movimentos em relação à Finlândia e outras coisas. Assim, pontualmente, aqui e ali, começa a surgir algumas luzes em relação a isso. Mas não é essa a questão. Para mim, a grande questão que se coloca, sem dúvida nenhuma, é você ter uma infraestrutura adequada. A gente pode não ter uma infraestrutura excepcional, mas ela é adequada, né? Ela está bem estruturada. Os nossos campi, de uma forma geral, têm uma estrutura, uma infraestrutura muito boa, se você quiser comparar com a média brasileira. Então, isso para mim é muito importante. Sem isso, você pode ter pessoas se esfalfando e vão ter dificuldades, né? Então, a infraestrutura, para mim, é uma questão importante. A outra questão óbvia é a qualidade dos professores, né, e da formação deles. Esse investimento é feito sempre, né? E eu acho que tem uma outra questão que também é pertinente ao conjunto dos institutos, que é a ambiência. O que eu chamo de ambiência? Quando um estudante entra na nossa instituição, ele passa a viver um mundo real, né? Por exemplo, se ele vier de uma escola privada, ele estava dentro de uma redomazinha, né? Ele cai dentro do instituto e ele cai no mundo real, né? E para os que vêm de escola pública também, porque você faz uma mistura e você tem representado no instituto, principalmente depois das cotas, né? Principalmente depois das cotas, uma representação social, um recorte social com todos os tipos de cidadãos do instituto. E isso, por incrível que pareça, é fantástico para fazer o processo educacional. Então, a gente vê, por exemplo, com as cotas, né, o papel das pessoas que entram nas cotas, que, quando você for comparar do ponto de vista de competitividade, de nota, elas vão estar ruins lá no início, mas isso muda drasticamente ao longo do processo e contribui, inclusive, para os outros, que chegaram num patamar melhor do ponto de vista de passado, de histórico escolar. Então, acho que essa ambiência é uma das coisas que a gente tem que pensar muito, preservar muito, porque isso também tem, de certa forma, se coloca em risco numa situação que a gente está vivendo agora, né, em que está todo mundo trabalhando online e tal. Você perde um pouquinho aquele momento ali da vivência institucional, com todas as oportunidades que uma instituição como a nossa dá para o aluno, que é nosso aluno, que não é só a parte educacional padrão, mas um conjunto de outras atividades que ele pode experimentar, de atividades políticas, de atividades artísticas, de atividades, né, culturais, de uma forma geral, que são muito importantes. E por isso, quando você conversa com as pessoas, muitas delas que viveram a instituição, os institutos federais, as escolas técnicas e tal, e depois viveram as universidades, elas se lembram muito mais do período que tiveram na instituição, é muito mais marcante para elas o período de escola técnica que o período de universidade, né? Porque também por causa do momento que elas estavam, do ponto de vista da faixa etária, também é importante, né? Bom, eu não tenho uma explicação a não ser essas questões que estão aí colocadas. Uma organização, uma infraestrutura escolar muito, muito boa, professores e técnico administrativo bons e, sem dúvida nenhuma, a ambiência. Muito mais do que o currículo. Perfeito, Dênio. Tem uma questão que eu tenho certeza que você deve também ter enfrentado,
que aqui também é considerado um gargalo. Esse relacionamento, reitoria com os campos, essa proximidade e a luta pela autonomia. Aliás, você é da época que fez a discussão de transformação e naquele momento foi dito que os campos teriam mais autonomia pedagógica e administrativa e nem sempre foi possível isso com a lei dos institutos. Como é que você trabalhou essa questão de autonomia e esse relacionamento para estar presente nos campos? Isso não é mole não, viu? Quando você tem o número de campos que você tem, né, que nós temos aqui, isso não é fácil. Por mais que você se esforce indo presencialmente, porque precisa ir presencialmente nos campos, essa presença, na maioria dos casos, não é uma presença administrativa, é muito mais uma presença política, né, do que administrativa. Então, a instrumentação da presença administrativa tem que servir a algum tipo de sistema e as reuniões dos gestores, né? Eu acho que a independência, né, como você está colocando, dos campos, é muito importante, desde que ela aconteça dentro de um determinado acordo político geral. A gente não pode ter uma independência em que se faça um acordo político geral e depois alguém fala, não, mas eu sou independente e vou tocar meu barco. Aí a gente teria um problema muito sério de divisão da instituição, né? E isso acho que não é possível. O que dá trabalho é construir esse acordo, né? Esse acordo dá trabalho de ser construído, a gente tem que ter muita paciência, né, para conseguir trazer todo mundo para uma mesma proposta. A gente via isso claramente, por exemplo, quando chegava um conjunto de professores para ser distribuído. Hoje em dia está mais difícil disso acontecer, mas na época chegava 50, chegava 80 professores de uma vez para se distribuir, né? E aí, como fazer, né? Construir essa distribuição, por exemplo, né? Nós criamos planilhas com um monte de critérios, né? Mas no final das contas, depois que você passou por todos os critérios e ainda sobram dúvidas. E aí, meu filho, é só na conversa mesmo política para resolver. Perfeito, Denis. E essa questão de burocracia, você também enfrentou a questão da redução de burocracia? Isso era um problema para vocês ou não? Sim, é um problema sempre. E isso foi enfrentado com os sistemas. Os sistemas são muito importantes. Não menospreze esse sistema. As pessoas acham que isso não tem muita significação, muito importante. Sistemas que funcionem e que, porque eles vão dar uma certa uniformidade no funcionamento. Quando você falar uma determinada coisa num campus, aquela palavra vai ter um mesmo significado que em outro, né? E isso é muito importante para que a conversa aconteça entre os campos, né, e com a reitoria. Então, assim, investimento em bons sistemas de gestão é muito importante, tá? Tanto da parte acadêmica quanto da parte administrativa. Perfeito, Denis. Uma pergunta, você assim, hoje você olha para trás, você teve uma carreira maravilhosa aí no Instituto Federal, consagrado. Se você hoje fosse diretor de um campus, entrasse como diretor do campus, porque eu estou falando isso porque esse vídeo vai ser circular entre os novos diretores, 22 diretores do nosso instituto também, né? Uhum. O que você, que conselho, ou que ações seriam mais importantes para você como diretor de um campus com toda essa sua sabedoria de hoje? Bom, a primeira questão é muito importante a gente conhecer muito bem o seu campo. Mas isso a maioria das pessoas conhece. Quando se candidata, chega à condição de se candidatar. Não é uma verdade absoluta, né? A gente tem casos também de aventureiros, né, que podem se candidatar e até ganhar. Mas a maioria das pessoas, quando chegam na condição de se candidatar a diretores, tem um bom conhecimento do campo. Então, isso é fundamental. Agora, é muito, muito, muito importante você conhecer os outros campos. Porque, às vezes, você acha que aquele problema é só seu, e é um problema que tem em vários lugares, já solucionado, inclusive, né? E nem sempre as reuniões gerais conseguem resolver. Então, assim, o intercâmbio bilateral, trilateral aí entre os campos também é muito importante. Isso, para mim, não é nenhuma quebra da democracia. Eu não reputo que todas as relações têm que acontecer dentro dos órgãos oficiais da instituição, tá certo? A troca entre os campos é muito importante.
tá? Então, assim, conhecer os outros campos é importante. Mas, caiu, eu fui clicar no microfone e cliquei no telefone. Tudo bem. Não tem problema, Daniel. A gente aqui é tranquilo. Então, Muito você bom. está falando aí se você hoje estivesse começando como diretor, você falou do que os diretores têm que conhecer o seu campus, né? E conhecer os outros campos, eu acho isso interessante, que aí você vai falando de boas práticas, né? O compartilhamento de experiência. O que mais, Daniel? Assim, na hora que você conhece os outros campos, você busca saber também que o problema, aquilo que dói, né, nem sempre é possível ser resolvido. Às vezes um diretor de campus, ele pode achar que é uma má vontade do reitor que não quer resolver uma determinada situação, e nem sempre é assim, né? Quando você tem uma quantidade de campi, como existe nas nossas instituições, o reitor é obrigado a atendê-los todos com a mesma justiça, não igualmente, né? Porque eles têm necessidades diferentes. Cada um está num determinado estágio de crescimento, um estágio de formação, e eles têm necessidades diferentes. Então, não adianta cada diretor falar, não, mas eu quero exatamente igual do outro. Não é para ser, não dá para ser, justamente porque cada um tem uma necessidade. E é preciso entender isso e não considerar isso uma injustiça. Isso é muito importante. E para que isso aconteça, você precisa saber do outro, né? Para poder ter essa visão de que não tem que ser igual, tem que ser diferente, né? Esse atendimento, né? Na grande maioria dos casos, não vou dizer que são em todos, tá? Então, essas são algumas coisas que eu acho que deveria olhar e também se colocar no lugar do reitor. Não que você, sentado como diretor, já vai ficar tendo pretensão de ser reitor. Não é isso que eu estou dizendo, mas se colocar no lugar dele, né? E imaginar o que o Instituto precisa, né? Como instituto. E não olhar apenas uma visão de futuro do seu campo. É preciso que todos partilhem uma visão de futuro do Instituto, né? Que não é exatamente igual à visão do campo. Perfeito. O que você acabou de dizer também é a questão da empatia, né? A empatia que tem que a reitoria olhar para os campos e os campos olhar para a reitoria, né? Porque se colocar no lugar do outro é sempre importante para pregar, aprender e para achar aí um ponto de equilíbrio, né? E, Dênio, você também foi diretor e foi presidente do CONIF, né? Que é uma instituição muito importante em defesa da nossa rede de educação profissional, né? Nesse período, assim, qual foi as suas grandes ações em relação ao CONIF? O que você disse, não, isso aqui foi uma coisa importante que nós fizemos que trouxe benefício para a rede. Você lembra disso ainda? Faz tanto tempo, né? Faz tanto tempo. Mas, assim, organizacionalmente, no CONIF, teve o Cláudio antes de mim, né, e o Belchior logo depois. O Cláudio, eu era vice dele e a gente tomou a decisão de comprar a sede do CONIF. Naquele momento, ele resolveu que ia comprar a sede do CONIF, e durante a minha gestão foi um trabalho enorme para fazer um desembaraço formal, porque tinha um problema de um processo que corria sob sigilo do indivíduo e deu um trabalho desgramado para conseguir resolver isso. Resolveu, então acho que isso foi uma coisa importante. E naquele momento também teve toda uma discussão a respeito de modelo de campo, né? Então, nós fizemos discussões longas, difíceis, da definição de qual era o modelo dos campos, né? Porque o nosso crescimento, principalmente no início do processo, ele foi muito desordenado, não havia havia uma certa dificuldade da CETEC de conseguir dar uma estrutura em relação a esse crescimento, ter parâmetros, mesmo que eles mudassem, né? Mas não tinha parâmetros. Isso era muito difícil de trabalhar, né? E daí o CONIF tinha um papel muito importante de ajudar nesse processo de definição de como que se faria, né, essa distribuição de vagas, essa distribuição de recursos, matriz orçamentária, etc. Então, tudo isso foi um processo longo, né, de maturação e teve uma participação importante nesse momento aí.
Perfeito, Dani. Para finalizar, você observa aí, tanto nos Estados Unidos, que você viu ali 75 milhões de votos para o Joe Biden e, sei lá, 70 e poucos milhões para o Trump, e no Brasil essa divisão, a gente vê isso, a sociedade bem dividida, né? Como você avalia o papel da educação, da nossa rede federal nesse cenário de tanta disputa, de tanto antagonismo? Como você vê isso, para finalizar? Então, se você olhar, pensar no que eu disse antes, né? A ambiência institucional. A ambiência institucional, as pessoas que vivem dentro de uma instituição como a nossa, elas têm uma grande chance de aprender a conviver com as diferenças, né? Então, isso é uma coisa importante e é uma contribuição que eu considero que o Instituto dá na formação das pessoas que passam por ele, né? Essa possibilidade de conviver com as diferenças. Principalmente, como eu digo, depois que a gente passou a ter cotas, depois que a gente passou a fazer a inclusão, que vocês também fazem também aí, né? A inclusão das pessoas que têm algum tipo de deficiência, isso tudo cria, né, essa oportunidade para todos os nossos alunos, professores e servidores, de uma forma geral, de compreender que tem pessoas diferentes, têm pontos de vista diferentes, que são diferentes e não por isso são piores ou são melhores, né? Então, essa oportunidade eu acho muito importante do papel do Instituto. Agora, fora isso, eu imagino assim, que a história ela funciona como uma espécie de um conjunto de molas, né? Então, se você sempre procurando um caminho que a sociedade deve ir. Se você puxa demais por um lado as molas, né, você vai ter daqui a pouco a volta dessa mola e ela passa do ponto que deveria ser o ponto médio aí da situação, o ponto melhor, e isso, né, cria situações como a gente está vivendo hoje, né? A gente estava com um processo em que houve um crescimento bastante grande em relação aos direitos sociais, um crescimento bastante grande na questão das diferenças raciais, das diferenças étnicas, e de todas essas questões, e algumas pessoas não conseguiram acompanhar, né? Então, talvez ele tenha feito um processo que tenha sido um pouquinho rápido demais para um conjunto de pessoas. E essas pessoas, na primeira oportunidade que tiveram, se revoltaram contra isso, né? E eles respondem de uma forma que é uma forma muito bruta, uma forma que cria atrito desnecessário. Então, a gente vive uma situação hoje no país em que se desgasta com brigas que não precisaria ter. Tudo bem, a pessoa pode ter uma opinião diferente da minha, e dentro do processo democrático ganhar a maioria para essa posição, mas isso não precisa acontecer através do demérito do oponente, né, da destruição do oponente ou coisa parecida, porque em todos os lugares tem boas ideias, né, e a gente tem que aprender a ouvir. Perfeito. Uma aula aí, né? Até hoje, no Dia da Consciência Negra, né? Dia 20 de novembro, né? É importante Exatamente. ter essa preocupação realmente com a inclusão, né? Para alguns foi rápido demais, mas para quem sofreu é lento demais, né? É muito difícil isso. Muito lento. É muito difícil, né? E eu compreendi bem a sua fala. Eu só posso agradecer para você aí, se você quiser fazer suas considerações finais. Eu aprendo muito com você, sempre aprendi, acompanho sempre a tua trajetória, né? Você sempre foi muito cordial no trato com os outros colegas e de outros institutos. Me ajudaste muito, inclusive, né, quando eu precisei, né, me ouvindo e dando conselho, e isso, para mim, assim, eu acho que é um papel das pessoas mais experientes, né, penso que é sempre esse. Fica à vontade aí para as suas considerações finais, tá bom? Obrigado. Tá bom. José, eu que agradeço, né, essa oportunidade de falar. Eu já participei de vários processos de entrevistas, é muito bom, muito interessante, porque em cada um deles a gente acaba fazendo reflexões novas, né? Por mais que você tenha alguma coisa já estruturada, a gente sempre faz algumas reflexões novas, né? Então, eu que agradeço a oportunidade
E dizer para você, aí, e para a turma que está aguardando a situação, tenham paciência, né? Não tem muito jeito, não adianta aumentar o nível de atrito, não vai resolver, porque quem sofre com isso é a própria instituição, né? Quanto mais cordial for o processo de transição, menos dramático é a descontinuidade institucional. Então, acho que, assim, vamos ser cordiais mesmo com as pessoas com quem a gente não concorda. Fechou. Obrigado, Dênio. Sucesso para você, saúde, fique em paz aí, se cuida aí, né, com essa Covid aí, Estamos né? cuidando. E que a gente consiga sair dessa para o ano que vem, a gente consiga ter um ano muito melhor, né, um ano de renascimento, né, tá bom? Obrigado. Tá bom. Aí. Satisfação em falar contigo, viu? Obrigadão. Valeu. Tchau. Obrigado. Tchau.